Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou um pouquinho sumida aqui do canal, né? Espero que vocês me perdoem. Mas enfim, hoje eu vim com um vídeo um pouquinho mais teórico da maquiagem. Eu quis mostrar para vocês, quis trazer para vocês a minha sugestão e as opções que eu tenho trabalhado ultimamente para fazer a correção da sobrancelha. Uma opção um pouquinho mais barata, que a gente vê com mais frequência, e uma outra opção um pouquinho mais cara, que muitos profissionais trabalham dessa forma também. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e que vocês possam aproveitar essa dica no dia a dia de vocês ou com a cliente de vocês. Então vamos começar. Então eu resolvi trazer para vocês hoje duas opções de correção de sobrancelha. Sempre numa maquiagem eu faço a correção de sobrancelha das minhas clientes, ensino nos meus cursos para as minhas alunas, porque faz total diferença quando a gente tem aquela sobrancelha muito bem alinhada, muito bem desenhada, contornada, fica simplesmente um resultado perfeito. Eu antigamente, até um pouquinho há tempo atrás, eu utilizava muito sombra para fazer a correção da minha sobrancelha, gosto muito inclusive do efeito. Porém, fui apresentada e conheci um outro produtinho para fazer a correção de sobrancelha. Muitas pessoas utilizam pastinhas próprias de correção de sobrancelha. Eu conheci o corretivo, que é o corretivo D15 da Kryolan. Ele é nessa cor, ele é bem marronzinho, bem acinzentado, exatamente da cor de muitas sobrancelhas, né, que tem o pelinho um pouquinho mais escuro. E a gente também consegue suavizar a cor desse corretivo para trabalhar algumas sobrancelhas mais claras também. Eu simplesmente fiquei encantada com o resultado dessa pastinha. Acho que fica perfeito o acabamento da sobrancelha. Porém, eu utilizava, e de vez em quando confesso que eu também utilizo, a minha sombrinha. Esse aqui é um quartetinho da Bitarra, que tem algumas opções de sombras. Eu utilizava muito também a sombra Expresso da Mary Kay, algumas outras sombrinhas de outras marcas também, tudo nesse tom marronzado, um pouquinho mais acinzentado, dependendo da sobrancelha mais clarinha, puxado um pouquinho mais pro mel. Sempre a gente tem que adaptar a sombra à cor do pelo da sobrancelha da nossa cliente. Então, qualquer uma dessas duas opções, vocês vão conseguir um resultado perfeito na correção da sobrancelha. Porém, eu resolvi trazer as duas opções e apresentar para vocês. Um lado eu vou fazer com a sombrinha e o outro lado eu vou fazer com a pastinha, até mesmo para vocês verem a diferença e assim poderem escolher qual realmente é o lado que vai agradar mais, é o lado que vocês gostaram mais do resultado. Então, vamos lá. Vou começar, então, simplesmente penteando a minha sobrancelha. Quando eu utilizo a sombra, eu sempre gosto de deixar a sobrancelha um pouquinho pegajosa. Então, eu utilizo a própria pastinha que vem nesse quarteto, que é como se fosse um primer para a sombra na sobrancelha. Ou então, se eu não tiver essa pastinha, eu venho com um pouco de base, deixo a minha sobrancelha um pouquinho esbranquiçada e venho depois com a sombra. Então, o que a gente vai fazer agora é passar a pastinha em toda essa parte. Pronto. Feito isso, a gente penteia novamente. E agora a gente vem com o nosso pincelzinho. Eu gosto de trabalhar com pincéis extremamente finos, bem fininhos, porque são eles que vão te dar mais precisão na hora de fazer realmente o acabamento no contorno da sobrancelha. Então vamos lá. Vou começar com esse tonzinho mais escuro, que vai ficar ideal para minha sobrancelha. E a gente começa com a mão bem levinha. Se ficar um pouquinho para baixo não tem problema, na hora da correção a gente limpa e a gente vem contornando. Mesma coisa em cima, porém em cima eu não começo aqui no cantinho interno, eu começo de onde eu tenho mais pelinhos.
Feito esse contorno, a gente volta com a mesma sombra, realizando o preenchimento. Porém, a gente começa a preencher onde a gente tem mais pelinhos, não começamos do cantinho interno, não. E principalmente onde tem as falhas. E aqui no cantinho interno, a gente só vem com o que sobra no pincel, para deixar aquele ar mais harmônico, ela começando um pouquinho mais clara e escurecendo do meio para o final. Sempre que eu passo a sombra, logo em seguida eu venho com esse pincelzinho de novo, que é como se eu fosse suavizar a cor que eu acabei de passar. Teoricamente, o preenchimento tá pronto, só que assim não fica legal, a sobrancelha não fica definida. Então, a gente entra agora com um produtinho para limpar, para definir melhor essa sobrancelha. Muitas vezes eu utilizo o Clown, que é um produtinho que serve também como um primer já para a sombra. Eu utilizo inclusive um Clown Nude, que já fica mais da cor da pele. Você também pode vir com corretivo, o corretivo que você utiliza, e não tendo nenhum desses dois produtinhos, você pode vir também com a sua própria base. Mas é interessante e é importante que você faça essa limpeza e esse contorno muito perfeito da sua sobrancelha. Então agora eu vou vir com o Clown, fazendo todo esse contorno o mais rente possível que você conseguir. Ah, eu pintei o meu pelo. A gente volta depois colorindo, não tem problema, não precisa desesperar. E aqui a gente já desce com o produtinho para já tirar essa cor da nossa pálpebra e também já fica pronto caso você venha maquiar, passar uma sombra. Para tirar o excesso, a gente vem com uma esponjinha. E essa parte de baixo do contorno está perfeita. Se eu não tivesse feito a minha pele, eu faria a mesma parte do contorno aqui em cima com o Clown. Porém, o Clown ele é um pouquinho mais claro que a minha pele. Se você já tiver feito a pele e depois vai fazer a correção, eu sugiro que você volte com a sua base, fazendo a correção da parte de cima. Então, hoje eu estou utilizando a minha base da Mary Kay. Vou voltar com ela, então, fazendo essa correção aqui em cima. Damos aquela espalhadinha com o pincel, voltamos com a esponjinha. E agora eu venho sempre com um gelzinho de sobrancelha, esse que eu estou utilizando é o da MAC, o nome dele é Bold Brunet, que é um tonzinho mais marrom, ideal para minha sobrancelha. E eu venho, passo só para deixar a sobrancelha bem alinhadinha no seu devido lugar. E fica simplesmente lindo, é outra coisa, dá outra cara para a pessoa, uma sobrancelha bem feita, uma sobrancelha contornada. Então esse seria o jeitinho da sobrancelha com sombra. E agora a gente vai fazer então com a pastinha. Com a pastinha, a gente não precisa vir com nenhum produto para segurar, porque a pastinha ela já é cremosa, é um corretivo, então tem uma textura realmente de corretivo. Só deixar o cabelo para cá, para não me atrapalhar. A gente vem também penteando a sobrancelha
E eu venho pegando pouquinha quantidade da pasta, porque isso aqui é potente. Então, às vezes as pessoas falam, é mais caro. É caro, né? Não vou pegar isso. Mas a durabilidade disso aqui é algo absurdo. Então, vamos lá. Vamos começar também desde o cantinho interno e fazendo aquele traço mais fininho, mais fino que a gente conseguir. Dá pra ver já a pigmentação dele, né? Quanto é potente o bichinho. Pronto, na parte de baixo. A parte de cima, bastante cuidado. Quase que no próprio pelo. Ah, mas eu tenho dificuldade demais. Gente, isso é a prática, viu? Pronto, tá contornada. Eu vou pegar mais um pouquinho do corretivo agora para fazer o preenchimento. E o que sobrar no pincel, novamente eu faço o cantinho interno que precisa ser mais clarinho. Pronto, preenchida. Voltamos, o processo agora é o mesmo, com o mesmo pincelzinho para tirar um pouquinho desse excesso. A gente acaba deixando ela um pouquinho mais clara. Aí vai de acordo com o tanto que você quer clarear a sobrancelha. Pronto. E aí a gente vem agora com o mesmo, com o produtinho, fazendo aquela mesma correção. Que eu também conheci outro produtinho, que é o que eu tenho utilizado agora ultimamente, que é o Pen Pot Soft Ochre da MAC. Também é uma corzinha nude, cor da pele. Ah, mas eu tenho que mudar? Não, poderia continuar com o clown, poderia continuar também com o corretivo. Eu que encantei demais com esse produto e agora não abro não. Então é com ele que agora eu tenho feito a correção da sobrancelha. Da mesma forma. Na parte de cima, eu vou fazer a mesma coisa de vir com a base, fazer a correção. E fica esse acabamento maravilhoso. E a gente também volta com o gelzinho e aplicamos. E pronto! Sobrancelhas delineadas, contornadas, muito bem feitas. Quando a gente bate o olho assim rápido, a gente nem consegue perceber a diferença, porque os dois lados estão muito próximos. A cor da sombra com a cor da pastinha, elas se adaptaram super bem à cor do pelo da minha sobrancelha, o contorno foi muito bem feito, enfim, ficou realmente muito parecido. Só que, como eu disse para vocês, a pastinha a gente anda muito mais rápido, ela é mais fácil, assim, mais rápido mesmo de aplicar. Eu vejo fazendo a correção com sombra e fazendo a correção com a pastinha, eu acredito que a pastinha ela deixa mais delineada a sobrancelha, então se você gosta desse efeito bem delineado da sobrancelha, eu acredito que com ela você consegue esse acabamento e fica de uma forma mais bonita do que a sombra. Porém, ambos produtos são excelentes, ambos funcionam perfeitamente e dão um resultado perfeito e maravilhoso na maquiagem e nas suas clientes. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e que vocês possam aproveitar aí
quem sabe adaptar algum produto e conseguir esse mesmo resultado. A gente se vê em breve. Tchau, tchau!